Cristiano Ronaldo é eleito o melhor jogador de futebol do mundo em 2013. Paulinho e Alessandro voltaram. Edenilson vai embora? Mais 2 reforços chegarão em breve? A semana do Corinthians começa com incertezas e curiosidades. Oswaldo de Oliveira não dá mole aos jogadores aqui no Santos, antes da estreia no Paulistão, diante do 15 de Piracicaba. São Paulo se muda para Cotia, enquanto a seleção dos Estados Unidos se ambienta ao CCT da Barra Funda. Veja os gols que determinaram os classificados para a segunda fase da Copinha. E ainda os gols pela Europa e o clima quente no duelo entre Paulistano e Liga Sorocabana pelo NBB. O Gazeta Esportiva começa agora. Olá, olá, muito boa noite. Cristiano Ronaldo foi eleito o melhor jogador do mundo em 2013. Hoje, na entrega da Bola de Ouro da revista France Football e da FIFA em Zurique, na Suíça, o atacante português do Real Madrid levou a melhor sobre o francês Franck Ribéry, do Bayern de Munique, e do argentino Lionel Messi, vencedor das 4 últimas edições do prêmio. Ao subir no palco, acompanhado do filho, Cristiano Ronaldo não conseguiu segurar a emoção do discurso em agradecimento. Essa foi a segunda vez que o português levou a Bola de Ouro. A primeira foi como jogador do Real Madrid. Em 2008, quando também foi contemplado, CR7 ainda jogava pelo Manchester United. Os números e a performance do atacante dentro dos campos mostram que o prêmio ficou realmente em boas mãos. Com 69 gols em 59 jogos, Cristiano Ronaldo não levantou nenhum troféu com o Real Madrid, mas isso não fez diferença nos votos. Vale lembrar que o jogador foi importantíssimo para ajudar Portugal a assegurar a sua vaga para a Copa do Mundo desse ano. Boa noite, Celso. Boa noite, Flávio, que está voltando aí de férias. O Cristiano Ronaldo já era praticamente favorito, né? Boa noite, Anitta. Boa noite, Flávio. Seja bem-vindo de volta. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Era o favorito. O Messi viveu uma temporada... Para mim, o Messi continua sendo o melhor de todos. Mas viveu uma temporada conturbada, machucado. E enquanto o Cristiano Ronaldo, ele não foi campeão, mas foi artilheiro. Ele foi artilheiro da Liga dos Campeões da Europa, quando o Real Madrid chegou às semifinais. Marcou mais de um gol de média por partida na temporada. Quer dizer, um número muito alto do Cristiano Ronaldo, que sempre bateu na trave. A gente via a premiação, o Messi ganhando e o Cristiano Ronaldo se perguntando: eu tinha que fazer parte dessa geração? Não poderia ter nascido um pouquinho antes ou um pouquinho depois? Foi justo, mas também houve polêmica em torno da eleição do Cristiano Ronaldo. Primeiro porque a data de votação, o período de votação já tinha se encerrado antes dos jogos contra a Suécia pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Mas como havia muita gente para votar ainda, a FIFA resolveu estender, o que na análise do Franck Ribéry, isso acabou prejudicando o francês, porque o Cristiano Ronaldo se destacou depois justamente com 3 belos gols que garantiram Portugal na Copa do Mundo. Mas se está dentro da temporada, sabe, pertence ao Ronaldo. Para mim é indiscutível a eleição do português Flávio. Ele que também tinha entrado em polêmica com o Blatter, que o Blatter disse que ele gostava muito de se arrumar e se preocupava mais com a própria imagem do que em jogar futebol. Ele que exigiu um pedido de desculpas, falou que não ia à premiação e acabou premiado agora pela segunda vez na história. Boa noite, Celso, Anitta, amigos do Gazeta Esportiva. Os 3 jogadores... Qualquer um que fosse eleito, você não podia falar em injustiça. Ribéry teve um ano espetacular, com o Bayern ganhando absolutamente tudo, e aí ficava a minha dúvida se o Ronaldo ganharia, porque ele não conseguiu nenhum título. Mas os números que ele conseguiu, números espetaculares. O Messi deu aquele azar da contusão, então fez metade dos gols que normalmente faria. Não dá para discutir, não. Um jogador perfeito. O Cristiano Ronaldo, ele é a melhor definição de Mourinho, né? Tudo dele é muito bem feito. Ele pé direito, pé esquerdo, chute, cruzamento, cabeceio, drible, domínio de bola, drible em velocidade, tudo. Ele faz tudo com correção. Um jogador perfeito tecnicamente, com talento e, portanto, mais do que merecido o prêmio.
Queria também destacar, não houve premiação brasileira, né? A Marta acabou não conquistando dessa vez, já era previsível isso, mas o Pelé recebeu uma homenagem especial. Ele recebeu um prêmio de honra, uma chuteira, bola de ouro, porque na época em que ele jogava, não existia a premiação ao melhor do mundo. Existia a bola de ouro, que é uma premiação criada pela France Football, mas ao melhor jogador que atuava na Europa. E o Pelé, claro, não atuava na Europa, portanto, ele nunca ganhou. Então, a FIFA faz justiça ao que foi o melhor de todos os tempos. E engrandece o torneio, o troféu também, claro, né? Convenhamos. O Neymar ficou em 5º lugar na votação, o que é ótimo, que dá sinal muito claro que rapidamente ele vai ser o melhor do mundo. E a Marta, pelo que eu estou sabendo, deve falar com o advogado do Fluminense e pedir ao STJD que desclassifique a goleira alemã e quem sabe ela fica com a taça. Vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.net, que hoje é sobre a escolha do melhor jogador do planeta. Nós queremos saber de você, sua opinião. Quem foi o melhor jogador do mundo em 2013? Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ou Franck Ribéry? Acesse, vote, o resultado sai no final do programa de hoje. E outra coisa, viu, Anitta? Eu sei que você também assinou essa petição. Parece que o Fluminense está entrando com um pedido para impugnar o título do Cristiano Ronaldo e dar para o Fred. Tá bom. Eles estão lutando por isso. Sabia. Bom, para vocês concordaram? Justo. Muito bem, dessa vez o prêmio Puskás, dado ao gol mais bonito da temporada, não ficou com o brasileiro Neymar. A bicicleta de fora da área por cobertura do sueco Zlatan Ibrahimovic no confronto com a Inglaterra em novembro de 2012 foi o gol vencedor. 48,7% dos internautas que acessaram o site da FIFA escolheram a pintura do atacante do PSG como o mais belo gol da temporada. Vale lembrar que o Ibra marcou o gol poucos dias depois do anúncio dos concorrentes ao prêmio da temporada 2012, por isso não concorreu naquele ano. Mas o presidente da FIFA, Joseph Blatter, o colocou como um dos candidatos ao Puskás de 2013. O Alegre não teve jeito mesmo, foi surpreendido o Milan, mais uma derrota, acabou sucumbindo à crise, perdeu o emprego e no campeonato inglês o Aston Villa enfrenta o Arsenal neste momento. Estamos aí com 15 minutos de jogo, por enquanto 0-0, mas o Arsenal pode retomar a liderança em caso de vitória, Flávio. E o Seedorf, como a gente está colocando aí, é o favorito para ficar com o lugar do Alegre. O Milan realmente não tem o mesmo investimento. A Bárbara Berlusconi manda pra caramba, mas não tem a grana do pai, né? Então é mais complicado. Ela não queria mais o trabalho do Alegre. A presença do Seedorf deverá ser um grande ponto de interrogação, claro. Porque uma coisa é você ser um grande jogador, outra coisa é ser um grande treinador, são coisas diferentes. O espírito de liderança ele tem. Vamos ver, mas isso hoje no futebol moderno, se você não estiver preparado efetivamente, com cursos e tal, é quase impossível de rolar. Eu não sei se o Seedorf fez essa preparação, mas enfim, era um fim de ciclo mesmo, o Alegre não conseguiu praticamente nada com ele. Copa São Paulo de Futebol Júnior. Nós já havíamos mostrado a classificação do São Paulo para a segunda fase da Copinha. Palmeiras, Lusa, Santos e Corinthians também avançaram no final de semana. Veja como foi. No Grupo H, São Carlos e Palmeiras ficaram apenas no 1-1. Kennedy, no finalzinho da primeira etapa, marcou para o time do interior paulista, mas Nathan Rangel, de cabeça, tratou de igualar o marcador. Com o resultado, as duas equipes seguem firmes para a próxima fase. No Grupo U, a Portuguesa passou pelo Bahia por 2-1, chegou aos 7 pontos na competição e ainda garantiu um lugarzinho na próxima fase. Outro clube grande aqui de São Paulo que segue vivo na Copinha é o Santos. O alvinegro da Vila Belmiro venceu o Criciúma por 3-1 pelo Grupo V, com destaque para os 2 gols marcados por Stefano e Yuri, e alcançou os 9 pontos na competição. Pelo Grupo K, o Corinthians atropelou o Internacional aqui de São Paulo por 4-0. Felipe Zang, Leandro de cabeça, Malcom e João foram os responsáveis pela goleada do Timão, que chegou aos 7 pontos e garantiu vaga nos 16avos de final do torneio. Outras equipes importantes do futebol brasileiro também avançaram na Copinha. Veja os gols.
Pelo grupo B da Copinha, o Tanabi saiu na frente do Sport graças a esse gol de Wesley aos 9 minutos de jogo. Mas o Leão tratou de virar a partida com Joelito e Max. A vitória garantiu o primeiro lugar da chave aos pernambucanos com 9 pontos e também uma vaga na próxima fase. No grupo C, o Fluminense venceu o América aqui de São Paulo por 2-0 com 2 gols de Gerson. O resultado foi decisivo para o Fluminense assegurar a primeira colocação da chave com 9 pontos e carimbar o passaporte para a sequência do torneio. Quem fechou o grupo D no topo da tabela foi o Ceará. A equipe alvinegra bateu o Monte Azul por 2-0, gols de Alain e Adelânio, e terminou a fase inicial com 7 pontos. No grupo E, o Internacional de Porto Alegre também venceu o Marília pelo placar de 2-0. William, aos 3 minutos de partida, e Bruno cobrando pênalti deixaram o Coloradinho na liderança da chave com 7 pontos, o que ainda permite à equipe gaúcha sonhar com o título. Em Novo Horizonte, o Coritiba bateu os donos da casa pelo mesmo e insistente 2-0 e terminou em primeiro no grupo G com 6 pontos. No grupo S, o Cruzeiro manteve o 100% de aproveitamento ao vencer o Taubaté por 2-1. Marcelo marcou para os donos da casa, mas Douglas e Lucas Kelvin deram a vitória para a equipe celeste, classificada para o mata-mata da Copinha. No grupo Z, o Nacional ficou apenas no empate com o Atlético Mineiro pelo placar de 1-1. Com o resultado, as duas equipes chegaram aos 7 pontos e estão asseguradas na sequência da Copinha. Bom, e o jogo entre Guarani e São Raimundo de Roraima não valia nada para o Bugre, mas podia classificar o time da região norte. Os paulistas venceram, mas o que chamou a atenção mesmo foi a agressão sofrida por um atleta da equipe de Campinas. Uma confusão durante a partida entre Guarani e São Raimundo, válida pelo Grupo M da Copa São Paulo de Futebol Júnior, quase terminou em tragédia. Depois de um bate-boca por conta da marcação de uma falta, o jogador Leonardo, do Bugre, que estava envolvido no tumulto, acabou levando um soco no rosto, desferido por Douglas, atleta do time de Roraima. Machucado, Leonardo teve de ser substituído e foi encaminhado de ambulância para um hospital próximo ao estádio em Tatuí, sede do grupo, para passar por uma avaliação médica. Depois de ser examinado e não ter qualquer tipo de problema constatado, o jogador do Guarani foi liberado, voltou para Campinas com a delegação e ficará em observação pelo médico do clube nos próximos dias. Os roraimenses entraram em campo precisando apenas vencer para garantir vaga na próxima fase da competição, enquanto que os campineiros só cumpriram tabelas sem chances de classificação. É triste, né? Porque a gente está falando de torneio de base. Então você imagina que eles estão aprendendo. E esse tipo de comportamento, para mim, tinha que acontecer o seguinte: desferir um soco desse covardemente. Claro que não dá para ver o que o atleta do Guarani está falando para ele, mas num primeiro momento, quando você visualiza, parece que ele está apartando, está separando. E aí, do nada, o cidadão vira e desfere um cruzado. Quer dizer, tinha que sair dali diretamente no camburão. Não faz o menor sentido esse tipo de comportamento, Flávio. Ele é de menor. Não há nada. Mas ele é de menor. É de menor, não pega nada. Não, né? acontece nada. Enfim, mas é triste, muito Não, triste. mas você queria que esse jogador, que ele jogasse futebol? Não dá, né? Não existe isso nesse time aí. Pelo menos ele vai, talvez, lutar boxe ou MMA. né? De futebol Quem sabe, é pouco provável que apareça num time desse porte, né? Tá na idade de se encontrar ainda, né, Flávio? É? Se encontrar onde? Em alguma delegacia, algum lugar assim? Pode ser. Olha, cara, isso aí é índole, sabe? Eu acho que... E ontem o Godoy chamou muita atenção. Ele dá e corre, ou seja, é covarde. É covarde mesmo. Esse tipo de coisa dificilmente tem cura. Eu acho que... Bom, eu insisto. Você vai querer o quê de um time de um time de Roraima, com o nome de São Raimundo, que... o jogador de futebol não vai sair mesmo. E os caras que organizam os torneios sabem disso. Mas, de repente, sai um lutador de boxe. Aí ele tem que virar gente, porque o profissional de boxe normalmente age como gente. Não desse jeito aí. Tudo bem.
Com a definição das equipes classificadas, veja quais são os confrontos da segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Amanhã, às 4 da tarde, o Atlético Mineiro enfrenta o Aquidauanense. No mesmo horário, jogam Botafogo do Rio e Brasília. O Cruzeiro encara o Audax de São Paulo. O Taboão da Serra joga contra o São Bernardo e a Portuguesa pega o Grêmio Osasco. Às 7 da noite, o Palmeiras tem pela frente o Flamengo de Guarulhos. Às 9, o Santos mede forças com os japoneses do Kashiwa Reysol. Fechando a terça-feira, tem São Paulo e Nacional. Na quarta, às 4 horas da tarde, a Ferroviária enfrenta o Sport Recife. Mesmo horário da partida entre Fluminense e Ceará. O Coritiba tem pela frente a equipe do São Carlos. Já o Paraná Clube encara os meninos do CRB de Alagoas. Enquanto que o Goiânia joga contra o América Mineiro. Às 7 da noite tem Flamengo e Mirassol. Às 9, o Internacional pega o Linense. E fechando a segunda fase da Copinha, o Corinthians enfrenta o Juventude. Bom, o que me chama a atenção mesmo é o jogo entre Santos e Kashiwa. Curiosamente, eu vi poucos jogos na Copa São Paulo, mas do que eu vi jogar, o que mais me agradou é o time japonês. Claro. Acredita nisso? Claro, padrão tem metodologia de treino, tem metodologia de treino, toca a bola. A base, o japonês, ele não tem, obviamente, a técnica inata do brasileiro, salvo exceções. Talento, claro. Mas eles treinam, eles trabalham, eles têm uma metodologia. Uma disciplina. Os técnicos da base, eles vão fazer cursos na Europa, eles se aperfeiçoam. Aqui é tudo de qualquer jeito. Por isso que eles tocam bola, eles têm noção, eles sabem o que eles fazem. Começaram a chamar de Barcelona japonês e tal. Eu achei legal, foi o time que eu mais gostei de ver. Então, estou curioso para ver esse jogo do Santos com o Kashiwa. Tem mostrado bom serviço. Agora, quem criou bola, tabela da Copa São Paulo, o calendário, é genial, né? Eles fazem um torneio com 104 clubes. Já não pode levar a sério. Então, aí eles colocam... Tem São Raimundo de Roraima. Aí tem 10-0, 11-0, só jogo ruim. Aí quando a competição começa a melhorar, que tem um mata-mata, que ficam os melhores... Aí vem a concorrência dos campeonatos regionais que começam já no próximo final de semana. Ou seja, se existir a possibilidade de você poder acompanhar com um pouco mais atenção a Copa São Paulo por conta desses jogos entre os melhores, essa possibilidade praticamente se esvai, porque é difícil concorrer com a primeira divisão. Por mais que seja o Campeonato Paulista, entre o Campeonato Paulista com os profissionais e a Copinha com os garotos, o Campeonato Paulista sempre chama mais a atenção. Vôlei, São Bernardo e Sada Cruzeiro fizeram um jogaço de 5 sets no sábado. No fim, os mineiros se deram melhor. Em oitavo na tabela, a luta do São Bernardo é pela classificação aos playoffs. E a tarefa, jogando em casa, não era nada fácil. Bater o Cruzeiro, um dos líderes da Superliga. E o Bernô começou concentrado nessa tarefa. No bloqueio de Matheus, 21-19 no primeiro set. Forçando o saque, os mineiros reencontraram a confiança. Leal e Wallace foram fundamentais para vencer o segundo set, 21-17, e empatar o duelo. Nesse rally no terceiro set, uma prova de todo o equilíbrio entre as duas equipes. Cruzeiro errou menos e virou o confronto, 21-19. Para aumentar a emoção, o time do ABC buscou forças e venceu o quarto set, também por 21-19, levando o jogo para o tie-break. E prevaleceu a experiência dos atuais campeões mundiais. Cruzeiro 15-10. E 3-2 na partida. O time de São Bernardo jogou muito bem, jogou taticamente muito bem e acho que o tie-break definiu a experiência. A gente conseguiu segurar a pressão deles no saque, conseguimos trabalhar bem o nosso ataque, que nos permitiu equilibrar o jogo, mas infelizmente a gente está jogando contra o atual campeão mundial, então acho que a gente tem que ficar muito feliz com esse ponto que a gente conquistou hoje, que ele pode ser muito importante no final da fase classificatória e continuar buscando evolução.
Basquete, o duelo entre Paulistano e Liga Sorocabana pelo Novo Basquete Brasil nesse fim de semana foi bastante quente. Melhor para a equipe da capital, que venceu, permaneceu na cola dos líderes e manteve o adversário na lanterna da competição. É o terceiro colocado brigando literalmente, vocês vão ver, com o último. Paulistano na luta pela classificação recebe Sorocaba, que tenta se esquivar do rebaixamento. Ainda tem muita lenha para queimar no Novo Basquete Brasil. Estamos falando da reta final do primeiro turno da competição. Mesmo assim, os nervos estão à flor da pele. O árbitro principal do duelo, Cristiano Maranho, experiente, apitou inclusive final de Olimpíada em Londres, é alvo dos dois técnicos. Porém, antes do embate verbal e físico, resumiremos o jogo. Paulistano, muito superior, vence por 96-70. Mas até que esse placar fosse construído, as polêmicas e outras cocitas mais entraram em quadra. No segundo quarto, Sorocaba, de amarelo, ficou roxo de raiva com a turma do apito. A bronca, eu não sei, porque um técnico pode falar no ouvido do árbitro, eu não posso falar. Entendeu? É isso que eu não estou entendendo. Mas ele tá certo, já me deu outra técnica agora. O clima vai esquentando. No segundo tempo, quem coloca as asinhas ou manguinhas de fora é o treinador do Paulistano. É pressão no banco, é pressão com bola em jogo, é pressão quando acaba o jogo. Mas a treta, no final das contas, não é só com o juiz. Nós erramos 15 mil bolas, não podemos nem falar de arbitragem, né? Você tomar 30 pontos aí, você tá... 26, vai, não exagera. Não, mas a liga é isso, toma 26 hoje, vai ganhar amanhã. Os atletas se estranham e quase saem na mão. Ô Everson, o que aconteceu? Lances aí que pode estragar uma partida de basquete, né, cara? Mas é isso aí, o que importa é a vitória. Isso daí acho que prejudica muito a imagem do basquete no Brasil. Mas o que? Foi dentro de quadra, jogadores se provocando ou a arbitragem? Cara, eu vou ficar sem responder essa daí pra você. A minha versão não é, tem o vídeo lá, vocês assistem lá e que vai ter a resposta lá. Tem gente, o lobo se esconde atrás da roupa de cordeiro. Fogo cruzado entre jogadores. E os técnicos que antes miravam o árbitro mudaram a pontaria e saíram atirando para tudo quanto foi lado. Tem um jogador no time deles que infelizmente ele toma essas atitudes aí, que nem você viu durante o jogo, falta antidesportiva, dá cotovelada na nuca fora do lance, sendo que pode ser sério. Você tá falando do Everson? Agora no final do jogo foi para cima do Gemerson ali na hora de cumprimentar, então infelizmente esses caras aí que não deviam estar mais no basquete, infelizmente eles ainda estão. Né? Ele não tem nada que falar, ele nem viu, porque o atleta, ele tem um pior aí. Precisa citar nome? Ele tem um pior, que gospe, que faz um monte de coisa. Ele tem um pior. E nem isso eu vou citar. Você está entendendo? Ele cuida do jogador dele, eu procurei manter minha linha e cuidar do nosso. Tudo bem, pessoal, tem que lutar pela vitória e tal, mas é basquete, né? Não é boxe. Tem que parar com isso aí, jogar fogo na lenha. O basquete não precisa disso. Por isso que nós estamos todo mundo sem patrocinador. Agora sim, MMA. Em entrevista ao Fantástico da Rede Globo, o ex-campeão dos pesos médios do UFC, Anderson Silva, revelou que planeja voltar a lutar. A lesão do Spider na luta pelo cinturão com o americano Chris Weidman interrompeu o confronto e mandou o brasileiro direto para a mesa de cirurgia para reparar a perna quebrada. O lutador não falou em pedir revanche, mas afirmou que teria vencido o combate se a fatalidade não tivesse interrompido a disputa. No final, ele prometeu aos fãs que vai voltar ao octógono e agradeceu o apoio de todos os torcedores e fãs. Bom, você que acompanha o Gazeta Esportiva, fale com a gente, mande a sua mensagem. Você pode nos escrever através do Twitter, @GazEsportiva. Visite também o nosso canal no YouTube, youtube.com/Gazeta Esportiva TV, e no Facebook, a nossa página é facebook.com/GEsportivaNet. Voltamos para falar de Campeonato Paulista. Na reta final da pré-temporada, o técnico Oswaldo de Oliveira está fazendo o elenco do Santos suar a camisa. Felipe Esboril acompanhou o treino do Peixe nesta segunda-feira.
Só faltam 6 dias para a estreia no Paulistão, próximo sábado, contra o 15 de Piracicaba, na Vila Belmiro. E por isso, o trabalho de pré-temporada se intensifica. Ninguém volta para casa. Serão 11 dias de treinos em 2 períodos. Com uma conversa aqui, um treino com bola ali. Depois, mais um papinho, mais movimentação no gramado, tudo sem perder o ritmo. Todas as conversas dele é com esse intuito de motivar, de dar moral ao jogador. E eu tenho certeza que está ajudando muito a gente. Então, eu tenho certeza que durante o campeonato, já na primeira rodada, a gente vai procurar fazer de tudo para se adaptar ao trabalho dele, para fazer o que ele quer, que ele pede, para que a gente possa fazer bons jogos. E nada pode dar errado. O novo comandante não dá moleza para ninguém. Gesticula, aponta, grita. Até o Arouca ficou com aquela cara de "o professor tá bravo". Até o momento, o Santos é o time paulista que mais investiu neste primeiro semestre. Foram 42 milhões só para trazer o atacante Leandro Damião. E olha que pode vir mais gente por aí. O chileno Vargas está na mira, mas o Napoli anda dificultando as coisas. Enquanto o atacante não chega, a diretoria segue trabalhando nos bastidores em busca de uma resposta. Os salários já estariam acertados. Resta mesmo saber se os italianos vão dar uma forcinha. Assim, pode ser que Vargas dispute a temporada de 2014 com a camisa do Peixe. O Santos está valente, cara. O Santos está metendo grana, ninguém está fazendo isso. Legal. Eu entendo que o pessoal tem pessoas conscientes, o pessoal sabe como é que funciona o futebol e sabe que o investimento tem que ter um retorno. Esse negócio do Leandro Damião, no primeiro momento, parecia que era alguém que ia bancar, mas o Santos vai ter que repor e aí aposta numa boa performance do jogador. É grana, não é fácil não, mas enfim, o Santos tem feito boas administrações. Eu gostei demais do que fez o Luiz Álvaro, segurou o Neymar por um bom tempo e está apostando alto. O Santos é o que está pintando aí com o cara, é o time ousado desse começo de temporada, né, Celso? Também acho. Teve uma qualificação significativa, né? Principalmente com a presença do Leandro Damião. A história do que vai devolver, Flávio, ainda... Claro, isso está previsto, é o que está em contrato, mas imagino que o Leandro Damião não fique muito tempo no Santos. Talvez eles estejam esperando aí uma proposta do futebol europeu por um valor maior do que o grupo investidor pagou ao Internacional de Porto Alegre e numa dessa paga o que foi investido no Leandro Damião e ainda tem um lucro. Quer dizer, acho que o Santos nem vai precisar colocar mesmo a mão no bolso para pagar o Leandro Damião. Tomara que o Leandro faça gols e que não tenha que investir. Porque realmente, em termos de Brasil, é impagável, né? Um valor... 42 milhões de reais, é um valor muito alto. E aí você vai dizer, pô, mas o Pato não deu certo ainda. E o Pato vinha com credenciais espetaculares. E o Leandro Damião é um jogador que... Né, ainda não, ele começou muito bem, explodiu, chegou na seleção, se você comparar depois isso, oscilou, exato. Se você comparar a história do Pato e do Leandro Damião, exatamente. O São Paulo mudou temporariamente de casa na pré-temporada. O tricolor está em Cotia, onde trabalham as categorias de base do clube, enquanto a seleção dos Estados Unidos, que ficará no CCT da Barra Funda durante a Copa do Mundo, faz um período de treinamentos na casa do São Paulo. Adriano Dolfi esteve em Cotia e nos conta as novidades do tricolor. O São Paulo de volta a Cotia, regime de concentração. Pré-temporada, acho que já estamos acostumados, né? O fato de concentrar, claro, concentrar muito antes do jogo, acho que acaba até desconcentrando um pouco, porque você fica numa rotina muito grande, né? Desce, come, sobe, dorme, então é difícil. Eu, ano passado, antes de vir para cá para São Paulo, tive uma oportunidade de não concentrar e a coisa andou, né? Isso aí faz parte da consciência de cada um. Claro, a gente está no meio do futebol, precisa conversar algumas coisas, sempre para acertar. Então, acho que isso é importante para todo mundo. Os atletas aguardam com ansiedade a hora da bola rolar. Para testar o time de Muricy Ramalho, 2 amistosos marcados nesta semana. O Marília na terça e na quinta, a seleção norte-americana. Primeira semana muito físico, muito desgastante. Todo mundo torcendo, claro, para jogar um pouco, para treinar mais com bola, né? E a gente fica feliz que hoje já começou a ter esses contatos. A temporada começa com muito trabalho, mas poucos reforços. Neste momento, o principal reforço do São Paulo não é nenhum jogador,
mas sim o entrosamento. O conjunto é importante, é um grupo que passou algumas dificuldades no ano passado. Eu acho que ninguém quer passar o que passamos no ano passado. E isso traz uma motivação para a gente. E eu não vejo assim, uma equipe hoje muito diferente da nossa, assim, em termos de muitos nomes e tal. Claro, teve algumas, como o Palmeiras, eu acho que contratou bastante. Mas eu acho que nossa equipe está de igual para igual para todo mundo. E o Campeonato Paulista é a primeira competição do ano, torneio que o São Paulo não vence há 9 anos. O Antônio Carlos, que já conquistou 4 estaduais na carreira, sabe a valorização que este título pode trazer ao elenco. Eu acho que o Paulista, ou qualquer estadual, é sempre o primeiro campeonato que dá uma força maior para o time, né? É claro que quando você não ganha, todo mundo fica triste com aquilo. Quando você ganha, claro, não fez a sua obrigação. Tem 4 times grandes, né? Mas é claro que ganhando o Paulista dá uma tranquilidade maior para trabalhar o primeiro semestre. Olha, é uma pergunta que fica na minha cabeça. O São Paulo teve um ano ruim, o ano passado, quase foi rebaixado. E o tricolor de São Paulo cairia, né? Porque já aconteceu com os times grandes importantes de São Paulo. Não é o tricolor do Rio, esse é incaível, mas o da capital aqui cairia. E aí o Muricy salvou e tal, legal. Mas obviamente que o elenco é fraco, o elenco tem dificuldade. Aí o São Paulo perdeu o Aloysio, que se não é um grande jogador, faz que fazendo os gols. Exatamente. E não veio ninguém, assim, né? Nada. Jogadores, o Rogério, né? O menino lá, o zagueiro. Bom, enfim, nada expressivo. Eu fico na dúvida, será que o Muricy não está bravo, não? Será que o Muricy não está frustrado? O próprio Rogério Ceni, uma das coisas, eu lembro quando foi renovado o contrato do Rogério, o que se falou foi o seguinte, há uma promessa de que o São Paulo terá um grande time, como normalmente teve quando o Rogério trabalhou. O Rogério ganhou muitos títulos por ser um talento, o maior goleiro da história, um dos 3 maiores goleiros da história do futebol do mundo, no meu conceito, diferente, especial, mas porque tinha, obviamente, um elenco ótimo à frente dele. Então, de repente, o Rogério deve estar falando, poxa, mas e aí? E aquilo que me falaram? E da mesma forma o Muricy, sabe? Eu não sei, a não ser que mudou a conversa, mas teoricamente eu fico imaginando o Muricy na casa dele e tal. O Rogério falando, pô, o Rogério poderia estar em Miami passeando e tal. Claro. Sei lá, ainda tem tempo, mas eu tenho muitas dúvidas sobre o que está passando pela cabeça do Muricy e do Rogério. Tanto que, Flávio, quando veio a negociação do Rogério, renova, não renova, claro que isso é uma coisa muito pessoal, quem tem que saber é o Rogério. Mas vendo de fora, imaginei, poxa vida, quebrou todos os recordes, tem uma história bonita, não pode correr o risco de encerrar uma carreira correndo o risco de rebaixamento. Então, como o São Paulo se livrou esse ano, até achei que fosse mais sensato, talvez, parar. Claro que para o torcedor, a permanência do Rogério... Eu gostei que ele ficou, sinceramente. Então, mas você imagina ele passar por esse perrengue de novo, Flávio? Com o time lutando para não cair, com torcida pegando no pé, enchendo a paciência. Quer dizer, ele não precisa mais disso. Agora, ele já bateu todos os recordes, já tem um nome cravado na história do São Paulo. A questão que fica é, será que vale a pena? E aí eu tenho uma outra pergunta. Você perguntou, será que o Muricy tá contente com isso? Será que o Rogério Ceni? E o dinheiro do Lucas? O Lucas foi entrar em 2013, né? Então, teoricamente, entrou. Né? Quer dizer, também é problema do São Paulo como administra, mas se o discurso não tem dinheiro para contratar, não faz muito sentido. O Lucas é a maior venda da história do futebol brasileiro. Quer dizer, não é possível que não dê para você fazer um negócio de impacto. Uma tese do seguinte, o ano, ele é um ano muito diferente, por quê? Primeiro semestre não tem nada, né? Regional e nada é a mesma coisa. Tanto que o Corinthians ganhou o regional e caiu todo mundo. Então, regional e nada é a mesma coisa. Aí tem umas 5, 6 rodadas do Campeonato Brasileiro e vem a Copa do Mundo. E aí, quando tem a Copa do Mundo, nada interessa, só a Copa do Mundo. E o São Paulo e alguns outros times estariam evitando de gastar dinheiro muito alto, trazendo grandes jogadores, porque eles pagariam 6 meses de salário, por exemplo, por nada. O Sobis, 500 mil por mês, 6 meses são 3 milhões, e aí haveria uma preferência por esperar passar a Copa, porque dá tempo para você inscrever depois. Só não sei se será possível fazer essa montagem pós-Copa do Mundo, né? E no caso do São Paulo, que tem um elenco que realmente carece de figuras e tal, é complicado. E imagino que houve uma promessa ao Muricy e ao Rogério de que o São Paulo seria forte esse ano. Não está forte até agora.
Bom, meninos, deixando a polêmica do futebol de lado, tem coisas que são indiscutíveis, como é o caso da linha Inova da Alumbra. Eu estou falando da única linha de interruptores e tomadas que se adapta a qualquer parede com absoluta perfeição. Assista o VT. A grande novidade da Alumbra é a linha Inova. Instalação perfeita em caixas de alvenaria niveladas à parede ou mais profundas. Seu sistema inovador com presilhas serrilhadas permite o ajuste ideal em caixas com até 5 centímetros de profundidade. Design exclusivo e tecnologia antiaderente à sujeira. Inova, muito mais do que você espera, por bem menos do que imagina. Bem, como vocês viram aí, a linha Inova é uma solução inteligente e com tecnologia exclusiva da Alumbra, além de muito bonita, é lógico. Alumbra, meu amigo, não tem jeito não. Quarta-feira, o Corinthians tem jogo-treino contra a equipe do Red Bull. E para o pessoal estar no ponto quando a bola rolar para valer, a comissão técnica do Mano Menezes está pegando pesado nos treinos físicos. Alexandre Silvestre conta como foi amanhã, hoje, no Alvinegro. Descruze os braços, professor. E mãos ou pés à obra. Mano Menezes dá bola para os jogadores, divide o grupo, ataque contra defesa. Treino físico meio que disfarçado na manhã dessa segunda-feira, com movimentos de dribles, chutes, marcação e desarmes. O físico está sempre inserido no trabalho técnico, né? Tem ações de ataque e defesa que a gente está preparando o atleta para o jogo. O físico com a bola tem uma percepção diferente pelo atleta, né? O atleta gosta do elemento bola e a gente tem que preparar o atleta para jogar futebol. Nós precisamos condicionar para jogar futebol. Então nós entendemos também que dentro desse curto período que nós temos, essa semana tem uma característica muito mais voltada ao trabalho técnico-tático, mas o físico vai sendo inserido pela quantidade, pelo tempo de estímulo, correto? Então a gente organizou uma carga de trabalho no qual o treinamento da manhã atingiu muito bem os objetivos. A estreia em 2014 está marcada para domingo, 5 da tarde, Campeonato Paulista no Canindé, clássico contra a Portuguesa, de quem o Corinthians não ganha há 4 partidas. Foram nesse período 3 empates e uma derrota de goleada. E 2 desfalques à vista para esse primeiro compromisso do ano. Fábio Santos e Renato Augusto, que estão voltando de lesão. Os demais, inclusive Alexandre Pato, ficam à disposição. Eu conheço o Alexandre desde 17 anos, que nós trabalhamos no Inter junto. Então a gente sabe a característica dos atletas. Eu tive recentemente em Milão, a gente conversou muito, vimos muitas coisas. Foi feito um trabalho muito bom com ele, como com os demais. O que a gente entende que a gente precisa pensar na equipe como um todo e deixar todos os atletas no melhor nível possível. E o Alexandre é um deles. Fora isso, curiosidades e incertezas no Corinthians. Por exemplo, o volante Paulinho voltou ao clube. Está aqui no CT Joaquim Grava, realizando tratamento no tornozelo direito que ele machucou atuando pelo Tottenham. Daqui a mais ou menos 2 semanas, o Paulinho volta para a Inglaterra. Alessandro, capitão, que pendurou as chuteiras no finalzinho do ano passado, está realizando um estágio na diretoria. Pode ocupar um cargo em breve no clube. O Edenilson, de saída para a Itália, espera a chegada de uma proposta oficial da Udinese e 2 reforços estão a caminho. Lateral direito Fagner, ex-Vasco da Gama, revelado aqui mesmo no Corinthians, e o volante da Portuguesa, Bruno Henrique. Bom, em relação ao Fagner, acho que é um bom nome. No Corinthians, quando ele surgiu, já surgiu muito bem, mas aí... o Corinthians tem algumas situações que são difíceis de explicar. O Corinthians se desfez rapidamente dele e aí no Vasco ele conseguiu firmar o nome, teve uma boa passagem e depois foi para o futebol europeu. Agora volta para o Corinthians está carente nessa posição. O Wendel também acho que é um bom nome ali para compor com o Fábio Santos. O Corinthians não fez nenhuma contratação, Flávio, espalhafatosa, que chame a atenção. Mas eu ainda acho o elenco do Corinthians muito bom. Não se torna ruim um elenco que foi campeão do mundo e campeão da Libertadores no ano anterior. Para mim, eu acho que vale a aposta e a paciência com o que o Corinthians tem lá. E parabéns ao Mano Menezes. Eu estava vendo o treino e todo treinamento moderno hoje,
Ele é isso, bola. Isso é Mourinho puro. Eu sempre falo que o futebol vai ter antes de Mourinho e depois de Mourinho. As técnicas de treinamento, né? Aí claro, outros treinadores já fizeram estilinho, fazia lá atrás, mas hoje, aquela divisão, sabe, de você já partir para o lado tático, trabalhar a necessidade do jogador, do que ele vai jogar em 90 minutos e não transformá-lo num super atleta. Aí a gente nota que os nossos treinadores também fazem um trabalho moderno, o Tite já fazia boa parte disso, o Mano está fazendo, ou seja, estamos atualizados. Isso é muito legal e o futebol só tende a ganhar com isso. O jogador não tem que se arrebentar na pré-temporada, não. Ele tem que estar legal, inteiro, para poder jogar futebol e não ser deca-atleta. Flávio, talvez até por isso os treinadores brasileiros não deram certo lá fora. Quando o Luxemburgo foi para o Real Madrid, todo mundo se assustou com aquela história de treinar em 2 períodos, aquela carga física. Exatamente, talvez seja por aí o caminho. E o Palmeiras segue em Itu, longe da confusão daqui de São Paulo, para fazer bonito no ano do centenário. Jonas Campos esteve na cidade do interior e nos traz as informações do Verdão. Pré-temporada em ritmo forte, afinal no sábado começa oficialmente o ano do centenário do Palmeiras. Estreia no Campeonato Paulista contra o Linense no Pacaembu. Por isso, Gilson Kleina aproveita a semana em Itu para acertar o grupo. Elenco renovado, até o momento 6 caras novas que já trabalham por aqui. Os zagueiros Lúcio e Victorino, os atacantes Diogo e Rodolfo, o meio-campo França e o lateral esquerdo William Matheus. O Verdão também tem acertos com Marquinhos Gabriel, ex-Bahia, e Danilo Neco, que estava no futebol russo e briga na FIFA para ser liberado. O elenco palmeirense está praticamente definido para esse início de temporada, mas a diretoria ainda busca mais 2 nomes no mercado. O lateral direito Jorge Moreira, do Libertad, e o meia Bruno César, do Al-Ahly. Jogadores que estão em processo de negociação avançada com o Palmeiras. E se tudo der certo, podem vestir a camisa do Verdão ainda essa semana. Enquanto as negociações não se concretizam, resta trabalhar. No último sábado, os jogadores fizeram o primeiro teste do ano em jogo-treino contra a Red Bull e perderam por 2-0. Agora o objetivo é deixar tudo pronto para a estreia no Paulistão, para começar bem o ano do centenário. Bom, o Palmeiras ele tem uma situação nova que o Brunoro explicou para a gente num dos últimos meses do ano passado, quando ele dizia da filosofia de produtividade. E parece que está dando certo. O Palmeiras trouxe pelo menos 2 jogadores que eu considero importantes, que podem significar reforço efetivamente. O Diogo e o Lúcio. São jogadores com boa condição de acrescentar algo ao Palmeiras. Renovou com o Leandro, né? Então eu acho que o Palmeiras pode fazer um trabalho legal, sim. Será que tem time para a Série A? Não tinha, mas agora está se assentando, está contratando. E eu acho que o entrosamento adquirido no ano passado, com a sequência de jogos numa Série B, isso ajuda também. Claro, acaba até compensando a falta de qualidade, entre aspas. Mas aí você traz a qualidade também, está ótimo, né? Claro, você acaba compensando justamente com o entrosamento, que é fundamental. Muito bem, meninos. Hoje teve bola de ouro da FIFA, né? E quem venceu foi o Cristiano Ronaldo. Então, a gente perguntou no começo do programa no gazetesportiva.net. Para você, quem foi o melhor jogador do mundo em 2013? Na sua opinião, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ou Franck Ribéry? Resultado unânime. Cristiano Ronaldo, 72%. Então, ele mesmo. O dobro do oficial. Oficialmente, ele ganhou com 27% dos votos contra 23% do Messi. É isso aí, o programa de hoje termina por aqui, eu volto amanhã, meio-dia no Super Esporte e também às 6 horas no Gazeta Esportiva e você fica agora com o Jornal da Gazeta. Boa noite. Hoje a gente volta a se encontrar daqui a pouco. Até já. Abração, tchau.